Os irmãos, eu tenho aqui comigo uma vasilhazinha que tem uma coisa muito gostosa aqui. Eu queria mostrar para vocês. Pipoca. Quem é que gosta de pipoca aqui? Bem quentinha. Todo mundo, né? Muito bem. Agora eu queria que alguém me respondesse o seguinte. Deixa eu ver aqui. Quando uma pipoca não estoura na panela, você sabe como é que dá o nome desse caroço que não vira pipoca? O milho continua milho. Alguém sabe aí? Continua o milho, não é verdade? Mas tem um nomezinho que é dado para ele, ele fica no fundo, né? Piruá. Geralmente é esse nome que se dá ao carocinho que não estoura, né? Então a gente fica com a pipoca, olha só como é diferente, né? E o carocinho lá, na panela, no óleo quente, sendo sacudido, as outras espocando do lado dele, ele queima, fica preto e não estoura. Não é verdade? Queimado e continua. O que as pessoas fazem com esse carocinho aqui, que não vira pipoca? Joga fora, ninguém vai comer, é duro demais, não vai quebrar seu dente. Então a pessoa joga fora e todo mundo vai querer essa branquinha aqui, né? No cinema e tudo mais. Meus irmãos, Deus, Ele quer também fazer uma transformação na sua vida. Esse ano Deus trabalhou muito na sua vida, fez grandes coisas. E talvez você tenha experimentado essa transformação. E eu quero ler com vocês aqui a Bíblia no Salmo 51, que fala da transformação que Deus opera nas nossas vidas. Mas nós temos que abrir de verdade o nosso coração, deixar Deus transformar. O tema dessa mensagem é quebrantado. Eu quero ler com vocês Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. A Bíblia diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado, um espírito quebrantado é o que agrada a Deus, muito mais do que qualquer outra coisa. Mas o que é um espírito quebrantado? Um coração quebrantado? O homem de Deus, a mulher de Deus, ela, quando Deus quebra o seu coração, ela anda diferente. Ela carrega o peso desse derramar de Deus no seu coração. Irmãos, algo muito importante acontece na nossa vida quando nós começamos a sentir as coisas que Deus sente, o amor que Deus sente pelas pessoas, você também começa a sentir. Você começa a se interessar por aquilo que agrada a Deus. Você quer realmente que as pessoas sejam salvas. Você tem a mesma atitude de Jesus, que veio para entregar a sua vida, veio para servir. Então uma pessoa que é quebrantada, que tem um coração quebrado por Deus, é uma pessoa que tem os sentimentos de Deus. Deus começa a trabalhar na vida dela e o sentimento de Deus começa a ser assim transferido para aquela pessoa. Então é isso que a gente diz de uma pessoa com o coração quebrantado, espírito quebrantado. Essa história de Davi mostra uma transformação operada na vida dele, por muitos problemas que ele passou. Então as tribulações também nos ajudam a ter o espírito quebrantado. Então, o homem quebrantado, a mulher quebrantada, ela se move em direção também ao coração de Deus. Muitas vezes, impulsionado pelos problemas, pelas adversidades. Meus irmãos, muitos de nós são colocados numa panela. E ali nós queimamos, né, como no óleo quente, mas ainda assim, irmãos, nós fugimos, saímos, vamos para outros lugares. Deus às vezes quer trabalhar na nossa vida através de um sofrimento, de um problema sério, de uma perda, da falta de alguma coisa, e você não aceita, você foge, você passa por problemas pessoais, relacionamentos, você não vai atrás do perdão, não vai atrás da reconciliação. Se foi na família, aí você corta aquele seu familiar. Nunca mais eu falo com você, morreu para mim. Se às vezes é num grupo de amigos, você anula aqueles amigos, não quer mais saber nunca mais. Talvez na igreja você abandona, vai para outra.
e Deus quer trabalhar ali, aí você vai e foge, vai para outro canto, aí Deus tenta de novo trabalhar ali, aí você pula de lugar de novo, e assim, irmãos, nós vamos ter muita dificuldade de ter o coração transformado. O coração quebrantado nos leva além das palavras. Você às vezes não precisa dizer que, oh Deus, eu estou morrendo de arrependimento, eu estou totalmente ali arrependido do que eu fiz e nunca mais eu vou fazer isso. Geralmente quem fala muito isso não consegue se arrepender de verdade. Ele está meio com remorso, está triste, mas continua fazendo. Um coração quebrantado, ele geralmente, a gente vai para o nosso quarto, a gente fica mesmo sem ter o que falar, a vergonha dá, a angústia profunda no coração, e a gente tem dificuldade de seguir o nosso caminho daquele jeito. Então, irmãos, muitas vezes você tem que ir lá para o seu quarto, fechar a sua porta, ficar em silêncio, não falar nada, deixar que Deus fale no seu coração, deixar que Deus transfira o desejo dele, a palavra dele. Então, muitas vezes, irmãos, não precisa falar nada. É como quando uma pessoa perde um filho, o que você vai dizer? Perde uma esposa, um marido, um amigo. Eu chego do lado dessa pessoa, o que eu vou dizer? Eu não vou dizer nada, só o fato de eu estar ao lado já diz muita coisa, não é assim? Então o espírito quebrantado, ele não se exagera em palavras, ele não sai falando para todo mundo, ele acalma o seu coração e deixa que Deus fale. Irmãos, Deus também, quando quebra o nosso coração, quando Ele nos torna ali com aquele mesmo sentimento dele, nós acabamos por repartir o que Deus derrama nos nossos corações. Todo homem e mulher com espírito quebrantado, ele divide o que Deus lhe deu, ele reparte. Então, nós precisamos, irmãos, sair para sermos consolados. Quando há tristeza, quando há lágrimas, elas estão chamando consolo. E aí você é consolado por Deus para sair a consolar. É isso que você tem que fazer. O que Deus consola, esse seu problema, essa sua dificuldade, é para que você tenha o seu coração quebrantado para repartir para outras pessoas, para você dividir também com as outras que estão sofrendo os mesmos problemas que você. E por fim, irmãos, Deus nos quebra e assim a gente reconhece mesmo que tem muito que mudar, reconhece a nossa culpa. Em Provérbios 28, 18, fala sobre a integridade. Quem anda em integridade anda seguro. Se você quiser se proteger na sua vida, ande em integridade. E o homem que recebe de Deus esse quebrantamento, ele busca essa integridade dia e noite. A mulher busca dia e noite fazer o que é correto diante de Deus. Meus irmãos, como está a sua vida? Como está a sua vida? O rei Davi, ele se afastou de Deus no momento da sua vida, já na velhice, cometeu um crime, um adultério, foi horrível o que Davi fez. Ele precisou ser chacoalhado por Deus, e nesse texto que nós lemos, Davi reconhece isso. O que Deus mais quer de nós é esse sentimento, esse espírito quebrantado. Meus irmãos, muitas vezes nós não permitimos que Deus termine o seu trabalho nas nossas vidas. E como aquele carocinho de milho que fica no fundo da panela, muitas vezes nós também estamos assim. Nós não reconhecemos os nossos erros, nós não queremos ser disciplinados por Deus, nós não admitimos passar por certas situações. Você diz, como é que eu sou um crente, eu não tenho que passar por isso? Mas você tem. Não tem diferença nenhuma dos outros. E muitas vezes Deus nos leva a lugares, irmãos, onde Ele vai ali transformar a nossa vida. Você tem que ir. Só desse jeito que Davi foi transformado. Daniel foi jogado na cova dos leões. E ali também teve o seu espírito quebrantado. Jonas no ventre daquele grande peixe. E tantos outros personagens da Bíblia que passaram grandes experiências. E eu tenho certeza que durante esse ano Deus também quis transformar você em algo maravilhoso, transformador, poderoso. E qual foi a sua resposta? Você deixou ser transformado, dirigido por Deus? Irmãos, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de entender o que é esperar em Deus, né? O
O que é confiar de verdade em Deus? Eu, de repente, perdi o emprego. Você tem que esperar em Deus. Significa o quê? Que eu vou ficar sentado na poltrona esperando que alguém ligue para mim: olha, você conseguiu um emprego aqui, pode vir, você vai ganhar 10 mil reais. Não é isso, não é essa passividade. É você fazer o que você tem que fazer e acreditar que você pode perder tudo na sua vida, mas o que mais importa é Deus, Ele mesmo. Então, eu peço a você essa noite que faça um compromisso com Deus, de deixar que Ele transforme a sua vida. Não queira ficar lá no fundo da panela, coração endurecido, cabeça dura. Aí Deus tem que jogar mais outro óleo quente em você. Deus vai ter que esquentar mais o fogo da panela. Deus vai ter que levar você para outro lugar, né? E Deus vai continuar fazendo isso, porque o que Ele mais quer na sua vida é que você tenha um espírito contrito, coração quebrantado. Você está disposto essa noite a abrir o seu coração para Deus? Talvez esse ano você fugiu muito, não aceitou, discutiu com os problemas, fez de tudo para não sofrer, para não ter dificuldade, andou rindo para todo mundo, mas com o coração triste, e não pediu oração para ninguém, não contou o que você está passando. Quando alguém ora, ele se liga a você e há uma ligação entre vocês e Deus. E Deus quebranta os nossos corações. Eu quero agora baixar minha cabeça junto com você agora. Eu quero orar por você essa noite, esse momento, e dizer que nós precisamos de quebrantamento. A nossa igreja precisa quebrar o orgulho, o egoísmo, muitas vezes a insensatez. A igreja de Jesus precisa ser quebrantada, senão ela não servirá para nada nesse mundo. Então eu quero deixar essa palavra a você, nós vamos orar. Um pastor muito importante no nosso país, Russell Shedd, ele disse que há muito tempo atrás que o nosso país precisa de quebrantamento. E o que mais nós vemos é mudança de igreja. A gente pulando de igreja em igreja, e o quebrantamento que Deus opera, difícil se ver. Abaixe sua cabeça agora, eu vou orar por você. Ó Deus, meu Pai, eu quero interceder, Senhor, por cada pessoa aqui. O livra, o guarda de todo mal, Senhor, e que venhamos a ter essa grande graça, essa grande maravilha, que mais do que sacrifícios de qualquer espécie, o que mais o Senhor se agrada e fica feliz é quando nós estamos com o nosso coração quebrantado, com o nosso espírito quebrantado. Ó Deus, derrama agora o Teu Espírito sobre todos, Pai, sobre aqueles que não têm. E ó Senhor, que agora no ano de 2012, diante das dificuldades e lutas, venhamos a ser transformados por Ti. No nome de Jesus esperamos, Pai, a Tua mudança. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos ficar em pé agora, tá certo? Nós vamos agora fazer algo muito especial. Eu tenho um vídeo aqui que vai passar, mas não se preocupe muito com esse vídeo, mas eu vou acelerar um pouquinho. Ele fala de abraços de graça, que um homem saiu e queria que todos fossem ali abraçá-lo, que é tão importante na vida. Então, ele fez um compromisso de abraçar naquele dia 10 mil pessoas, ou na semana, nem sei. E agora nós vamos fazer um compromisso de abraçar 10 pessoas, tá certo? Enquanto, olha, não vamos tropeçar aí nas coisas, hein? Enquanto o vídeo vai passar aí, você vai procurar alguém, vamos tentar ir abraçar 10 pessoas, tá bom? No mínimo, tá bom? Aí a gente vai voltar porque a gente vai fazer a contagem regressiva, tá certo? Então vamos lá.